Boa noite, gente. Tô aqui para cumprir o desafio que o Aninha me fez, que é o Não Me Vergonha do Evangelho. E eu vou dar uma palavra rápida para vocês. O assunto que eu queria falar hoje era sobre dons. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala um pouco sobre os dons que Deus dá a cada um de nós. Eu queria começar lendo pelo versículo 4. 1 Coríntios 12, 4, que diz assim: Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pela qual Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus que faz a obra em nós e através de nós, os que lhe pertencemos. Aí o 7 diz assim: A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Então, a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que Deus dá muitos dons aos homens, mas nenhum deles é para que a gente se glorie, que o principal motivo para que Deus dá os dons para nós é para que a gente cresça, para que um ajude o outro. O dom que Deus dá não é para a gente ficar com a gente, mas é para que a gente possa ajudar a outra pessoa. Eu vi uma frase esses dias é uma frase simples, mas que é uma verdade, que a gente só é feliz quando a gente ajuda os outros. Então, realmente, eu parei para pensar, quando eu ajudo alguém é quando eu me sinto mais feliz, quando eu dou alguma coisa para alguém, quando eu faço alguma coisa por alguém é quando eu mais me sinto gratificada. Então, se Deus nos deu os dons, a primeira coisa que precisamos saber é pra gente compartilhar com outras pessoas, para que a gente faça outras pessoas crescerem. Aí ele continua dizendo assim: a um o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, e este o dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outra ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam, proclamando através das mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um é dado o dom de falar em línguas, que jamais aprendeu, e o outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. E o mesmo Espírito Santo que dá todos esses dons, a ele distribuiu individualmente a cada um como quer. Então, assim, existem vários dons e Deus distribuiu como ele quis para cada uma das pessoas. Esse capítulo ele fala especificamente de dons espirituais, mas eu acredito também que Deus ele nos dá dons naturais. Uma pessoa às vezes é muito boa com música, outra é muito boa em esporte, outra é muito boa em ensinar, outra é muito boa em lidar com pessoas. Eu acho assim que todas essas coisas Deus nos dá com um propósito, mas muitas vezes eu acho que a gente para se pensando assim: dom é uma coisa que a gente faz muito bem, e eu acho que às vezes a gente para e pensa assim: poxa, não consigo imaginar nada que eu faça muito bem. Mas vai ter alguma coisa que você não faz muito bem. Às vezes a gente para e pensa que não faz nada muito bem, porque você olha para o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo e o que elas estão fazendo, e realmente aquilo ali você não faz muito bem. Mas às vezes tem uma coisa especificamente que você faz muito bem. E essa coisa que você faz muito bem, é isso que Deus quer usar você para ajudar as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que não é importante aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Mas se você for continuar no mesmo capítulo 12, no versículo 17, diz assim: Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi como Ele fez os muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês.
E alguns dos membros que parecem ser o mais fraco e menos importante são, na realidade, os mais necessários. Às vezes a gente acha que é menos importante, mas às vezes é o mais necessário. A própria palavra está falando isso. Aí ele diz no versículo 23, e aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E o membro que parece ser feios recebe um tratamento especial, enquanto os outros membros não existe cuidado especial. Assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, assim, não existe mais ou menos importante. É aquela coisa que as pessoas sempre falam. O dedo mindinho ele pode ser muito pequeno, muito irrelevante. O povo diz que não serve pra nada, tá lá só de enfeite. Mas se você bater ele, você vai ver que realmente é ruim. Então, todo o corpo tem o seu papel. Todo o corpo tá ali, todas as partes do corpo tá ali por algum motivo. E ninguém é sozinho, ninguém vive sozinho. Uma orelha não pode existir sozinha, um olho, uma boca não pode existir sozinho. É isso que ele tá falando. A mesma coisa, se você tem um dom, ele não é suficiente sozinho. Você precisa dos dons das outras pessoas na sua vida. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Hoje em dia, existem várias profissões. E vamos supor que todo mundo fosse advogado. Aí, não, como era que você ia no médico? Como era que você ia comer se ninguém plantasse? Você pode achar que não é importante a profissão de um agricultor, por exemplo. Mas é aquilo que meu irmão diz, ninguém come dinheiro. Ninguém come processo. Então, cada pessoa tem o seu papel. Mas eu costumo dizer assim, que dom é aquilo que você faz com o mínimo esforço, porque é menos de você e mais de Deus. Porque eu digo assim, vamos supor, qualquer pessoa que estude muito alguma coisa, ela vai conseguir ensinar, ela vai saber o conteúdo daquela coisa e pode passar para alguém. Tipo, eu estudo muito uma lei. Eu não sou professora, mas eu posso chegar para alguém e dizer, essa lei diz isso, 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 isso. Estou explicando o que é que diz a lei, mas isso não quer dizer que eu sou uma professora, eu tenho um dom de ensinar. Mas a diferença é essa, que quando você tem um dom, é menos de você e mais de Deus, porque você vê às vezes, poxa, como é que aquela pessoa consegue fazer aquilo? Mas às vezes é menos da pessoa e mais a graça de Deus, a unção de Deus na vida dela, ajudando ela a fazer aquele dom para ajudar as outras pessoas. Eu digo assim, que um dom é alguma coisa que você tem, um talento dado por Deus, e ele pega e multiplica, faz a parte dele. Sendo que eu digo assim, que 0 vezes 0 é nada, é 0. 0 vezes qualquer coisa vai ser 0. Se Deus pegar 0 vezes infinito, que é Deus, vai continuar sendo 0. Mas se você tiver pelo menos um de você e infinito de Deus, 1 vezes infinito vai ser infinito. Então eu costumo dizer assim, que Deus ele não multiplica nada, você precisa do mínimo de esforço, independente do dom que ele dá. Se ele lhe der qualquer dom, você precisa desenvolver esse dom. O dom que Deus dá, ele vai multiplicar por infinito, que é a parte dele. Porque, tipo assim, o dom é aquilo que você faz bem, multiplicado pela parte de Deus. Que é aquilo que ele lhe deu para abençoar as outras pessoas. Mas é aquilo que eu digo, precisa ter alguma coisa da sua parte. Que não Deus multiplicar 0, vai continuar sendo 0. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, que a gente se atente em desenvolver o dom que Deus nos deu, porque todo mundo vai ser bom em alguma coisa. Você pode achar que você não é bom em nada porque você não é bom naquilo que você queria ser ou que você viu alguém sendo. Às vezes a gente bota uma pessoa como espelho que a gente, nossa, essa pessoa sabe fazer muito bem isso, sabe fazer muito bem aquilo. E eu não sei, então eu não sei fazer nada, sendo que você colocou os seus olhos, o seu foco naquela pessoa, no que aquelas pessoas sabiam fazer. Mas o que a gente tem que colocar o foco é naquilo que Deus quer que a gente faça. E essas coisas que Deus quer que a gente faça, é que a gente tem que aprimorar e Deus vai multiplicar o nosso por infinito e vai ser infinito. E a gente vai poder ajudar as outras pessoas. Então era isso, eu queria dizer para vocês que procurem descobrir qual é o dom,
que Deus deu a vocês, não necessariamente só espiritual, porque Deus chamou também a gente para fazer outras coisas, não só para ser mestre, para ser pastor, para dom de curar, dom de milagres, mas Ele chamou muita gente para ser músico, Ele chamou muita gente para ser médico, muita gente para ser mestre. Então, que a gente consiga descobrir aquilo que Deus chamou a gente para ser, aquilo que Ele nos ungiu para fazer, para que a gente possa desenvolver. E sempre pensando em ajudar as pessoas, porque quando a gente ajuda as pessoas, a gente vai ser verdadeiramente feliz. E agora eu quero passar adiante esse desafio. Eu vou desafiar a minha mãe, vou desafiar a Betinha e vou desafiar o Iva. Então é isso aí, espero que vocês deem continuidade.